Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Estratégia em Ação, atualização do mês de junho. Vamos então tentar verificar, avaliar o mercado para saber se existe uma oportunidade ou cilada no mercado financeiro. Mas antes da gente falar aqui mais sobre a atual situação do Ibovespa e as projeções futuras, já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui sobre o que você acha aqui do nosso conteúdo. Sugestões, críticas, elogios são sempre bem-vindos, então é super importante a participação e o engajamento de vocês aqui nos nossos conteúdos. Vou pedir então para o Boni compartilhar aqui a minha tela para a gente falar um pouquinho aí sobre o que temos de novidade para o mês de junho. Lembrando, pessoal, conforme o nosso programa anterior, a gente acabou tendo aí uma atualização, um upgrade não digo, né, mas uma atualização sobre a projeção do Ibovespa diante do cenário mais desafiador. A assimetria continua positiva, mas aquilo, pessoal, infelizmente, a cada dia que passa, a cada novidade que envolve aí os assuntos relacionados à política fiscal, que fazem aí com que os ativos brasileiros mais do que justifiquem esse cenário de deterioração dos fundamentos. Vamos lá então, pessoal. A gente sempre começa aqui falando sobre a parte de valuations, ou seja, como que a Bolsa Brasileira, né, as classes de ativos estão negociando frente à sua média histórica. Lembrando, aqui não necessariamente a gente vai olhar o preço ou a pontuação, mas assim como está a métrica de relação preço-lucro, ou seja, o lucro por ação das empresas de cada índice ou setor sobre os seus preços, tá? Como que está essa relação? Para a gente entender se há um desconto ou não em relação à média histórica. Então, quando a gente olha aqui o Ibovespa, nós temos uma relação preço-lucro de 7,3 vezes, projetada para os próximos 12 meses, representando aí um desconto de 34% em relação à sua média. Se a gente exclui Petrobras e Vale, empresas exportadoras, né, jogam essa relação, né, para baixo, porque são empresas que normalmente, né, têm um grande, né, lucro em relação aí aos seus preços, desconto aí de 25% em relação à sua média. Quando a gente olha para as empresas ligadas à economia doméstica, ou seja, exceto todas as exportadoras, Petrobras, Vale, frigoríficos, papel e celulose, nós temos um desconto aí de 29% em relação à sua média. Agora, para as empresas exportadoras, o desconto é de 35%, um PL de 6,5%. E para as small caps, pessoal, que é o que a gente vem comentando aqui, é onde a gente encontra aí os maiores descontos, 43% em relação à sua média. Para as empresas de média e grande capitalização, o desconto é de 33%. Ou seja, pessoal, segue o jogo. Nenhuma grande novidade. Ativos brasileiros continuam a ser negociados aí com desconto em relação à sua média histórica, parâmetros aí utilizados na parte de valuation, ou seja, qual é o valor justo destes ativos. Um gráfico, pessoal, que eu não estava compartilhando aqui com vocês, mas que eu voltei a trazer porque eu acho que seria importante aí compartilhar, acho que agrega na nossa análise, é o que mostra a relação entre as empresas do índice de small caps, ou seja, aquelas empresas de menor capitalização, mais ligadas à economia doméstica, empresas menores, mais alavancadas, sobre o Ibovespa. E a gente está fazendo a comparação disso com o movimento da Selic, ou seja, da nossa taxa básica de juros. A Selic, pessoal, não tem jeito, né? Se você tem um movimento de alta dos juros, da Selic, isso tende a ter um maior impacto sobre quem? Sobre as empresas ligadas à economia doméstica, sobre as empresas mais alavancadas. Então, existe uma correlação muito mais forte, né, em termos de intensidade de movimento, quando você olha para as empresas de menor capitalização em relação às blue chips, né, as grandes empresas, que normalmente são empresas exportadoras. Então, neste gráfico, pessoal, o que nós temos? Nós temos a movimentação dos juros numa escala inversa, ou seja, quando os juros sobem, significa dizer que essa linha vai cair, e a relação das small caps sobre Ibovespa. Quando esse índice cai, pessoal, significa dizer que as small caps estão perdendo valor em relação às empresas do Ibov. Veja então, pessoal, que o que seria de esperado em termos de movimento?
Já que nós temos um movimento de baixa da taxa de juros, que deve ficar agora nesse patamar de 10,5% pelo menos até o final do ano, seria esperado o quê? Um movimento de recuperação, ou seja, as empresas de menor capitalização tendo uma valorização maior do que as empresas do Ibovespa, desde que esse movimento começou, que foi no caso aí no ano passado. Só que isso não aconteceu, tá? Muito pelo contrário. Essas empresas acabaram aí recentemente perdendo muito mais valor, tá? Em níveis, pessoal, que a gente consegue comparar aqui, que está na mínima dos últimos 10 anos, tá? Ou seja, pessoal, mesmo aqui em maio de 16, que foi ali, digamos, no ápice, né, de estresse do mercado, envolvendo aí o impeachment, né, da ex-presidente Dilma Rousseff, em que a gente tinha um cenário bastante desastroso em termos de perspectivas macroeconômicas, nem neste momento as small caps estavam tão descontadas em relação ao Ibovespa como nós temos aí neste momento. E isso, pessoal, acaba sendo um reflexo de algo que a gente vem comentando aqui com vocês já há algum tempo. Infelizmente, a situação fiscal é crítica, né? As falas do governo não são positivas na interpretação do mercado, né? Envolvendo aí a questão de gastos, receitas, compromisso com essa questão fiscal, e que isso obviamente faz com que o mercado acredite que para frente nós teremos mais inflação, já que existe esse gasto sem contrapartida. Se tem inflação, pessoal, não tem jeito. Por mais que a gente tenha um movimento, né, de queda da Selic, que é representado por essa elevação aqui dessa linha azul escura, né, já que está numa escala inversa, as small caps não acompanham essa movimentação, porque o mercado projeta que futuramente, infelizmente, vai ser necessário aí subir as taxas de juros, e é daí que vem os descontos. Não tem jeito, pessoal. Se sobe os juros, os resultados financeiros dessas empresas acabam sendo prejudicados. Então, por mais que essa empresa tenha feito aí uma boa gestão de caixa, tentou otimizar a sua operação, não tem jeito. Se é uma empresa alavancada, e não necessariamente, pessoal, quando a gente fala de alavancagem, endividamento, significa ser algo negativo. Às vezes faz parte do business, né, de uma determinada empresa, faz parte do crescimento, você se alavancar para conseguir aí crescer mais do que a média do mercado. Isso faz parte, pessoal, isso não é errado. Só que em momentos em que as expectativas futuras de juros acabam sendo negativas por conta da questão fiscal, essas empresas acabam sendo aí muito prejudicadas. Novamente, sempre com um viés, um olhar de estratégia. Agora é a hora de entrar em bolsa brasileira, agora é a hora de você comprar empresas de menor capitalização, e a resposta é depende. Depende de como você se enxerga como investidor em termos de perfil, né, de risco, se você gosta aí de ter mais ativos de risco na sua carteira ou menos, e o que você entende aí ou enxerga de futuro para o cenário fiscal brasileiro. Se você ainda tem receios, não tem problema você ficar de fora. Lá na frente, se a situação melhorar, paga um pouco mais caro, mas entra no momento aí de maior convicção. Tá? Não tenha pressa, afinal, a renda fixa te remunera ainda muito bem, tá? Muito bem para você ficar de fora, para você ser conservador. Agora, se você tem um perfil mais agressivo, um bom planejamento financeiro, já tem ali dividido, né, as caixinhas de curto, médio e longo prazo, e quer ter a oportunidade de comprar barato para colher lá na frente um lucro muito maior do que comparado a quem não está acreditando hoje no Brasil, ou que a situação poderia mudar, um bom momento, não que seria somente agora, mas para você já iniciar ou continuar este processo aí de aquisições. Beleza? Não existe aquela resposta definitiva. Mas o que eu consigo passar para vocês é que, infelizmente, hoje, né, a gente não consegue ver, eu pelo menos não consigo ver nenhuma luz no final do túnel. Então, realmente, se hoje eu faço alocação em ações brasileiras, focando realmente naquelas empresas que eu acho que estão fazendo a diferença e que esse preço atrativo não é por conta de uma estratégia errada da empresa, mas por conta aí de um contexto macroeconômico, e que lá na frente, né, uma hora, a única certeza que eu tenho é que o ciclo uma hora vai mudar. Quando vai mudar, Vilegas? Infelizmente eu não tenho essa resposta, mas uma hora muda, tá certo? Acho que o Brasil sempre foi assim e vai continuar sendo, tá bom? Aqui, pessoal, novamente trago aquela tabelinha aí com a relação preço-lucro dividido para o setor, para você entender aí quais os setores estariam mais baratos ou mais caros. Desempenho dos ativos brasileiros não tem nem o que comentar aqui, infelizmente a gente segue totalmente descorrelacionado, o que acontece aqui nos nossos irmãos, né, sul-americanos, americanos, e também quando comparado com outras bolsas globais,
olhando aí para ativos emergentes. A simetria, pessoal, continua positiva, tá? Veja aqui que o Ibovespa voltou a ser negociado entre 2 a 3 desvio padrão, e com essa alta recente a gente teve um movimento de recuperação, mas aquilo não é de se comemorar, tá, pessoal? Afinal, quando a gente olha aqui nas vezes, né, em que isso aconteceu, não necessariamente bateu ali e voltou a subir. Às vezes o Ibovespa ainda permanece um pouco nesta região. Mesma coisa aqui para o índice de small caps, para as empresas de menor capitalização. A oportunidade ainda existe, pessoal, mas aquilo faça com parcimônia, tenha ciência, né, dos riscos e das oportunidades aí, a depender do seu perfil como investidor. Em termos de fluxo de investidor, pessoal, olhando para o investidor estrangeiro, temos agora no mês de junho o sexto mês, né? Sexto mês de saída consecutiva, valor acumulado aí de 41 bilhões de reais de saída. O institucional tem uma entrada de 3,2 e o grande comprador de bolsa agora em 2024 é o pessoa física, uma entrada aí de 22,4 bilhões. Recentemente a gente vem acompanhando aí dias, né, de entrada de capital estrangeiro, mas não dá para a gente afirmar que um ponto de inflexão chegou. Infelizmente o noticiário ainda continua ruim e não temos nenhuma sinalização lá de fora de que as coisas irão melhorar. Sobre a ótica de política monetária nos Estados Unidos, por enquanto o mercado segue acompanhando e, na dúvida, o investidor global está acreditando ainda no segmento, no setor de tecnologia barra inteligência artificial. A única questão, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, talvez esse seja o gráfico mais importante aqui desse nosso programa, é o que mostra aí a postura do investidor, tá, no ano. Vejam que nós tivemos uma recuperação dos ativos e aqueles ativos que mais se recuperaram foram aqueles mais agressivos, ou seja, betas maiores do que 1. Nesse ponto, pessoal, só para transparecer para vocês como que o mercado está adotando em termos de estratégia, olhando para uma carteira que investe em ações. A maioria dessas ações são defensivas? Sim, mas o preço começou a fazer a diferença, tá? E é o que a gente fala, pessoal, não tem jeito. Gráfico de assimetria, tá? A assimetria está muito favorável para que você faça isso, mesmo que seja aí de movimentos pontuais. Então, para você, investidor especulativo que gosta de acompanhar o mercado já começou a fazer algumas apostas, tá? Quer fazer parte aí desse jogo, desse perfil mais alavancado, mais agressivo, o mercado está fazendo isso, já está adotando isso, mas eu acredito que essa posição, pessoal, é muito mais especulativa do que algo estrutural. Então, vai exigir de você, investidor que queira também ser mais agressivo, que você tenha capacidade e agilidade para tomar decisões rápidas diante ainda do cenário bastante desafiador. Não tem jeito, pessoal. Uma hora preço faz a diferença e preço fez aí recentemente olhando para as ações mais agressivas, tá certo? A maioria das posições ainda são conservadoras, mas o investidor começou a alocar algumas ações de maior risco. Em termos de percentual de carteira, pessoal, por exemplo, está numa carteira focada 100% em ações, o que eu tenho utilizado aí de estratégia para as carteiras da Genial é de 20 a 30% aí de ações mais agressivas, tá? E obviamente 70, 80% ações mais conservadoras, mas novamente depende aí do seu apetite para risco. Vilegas, falando de um cenário difícil, quais são as maiores apostas hoje do mercado para uma movimentação de baixa? Hoje, pessoal, as maiores apostas ainda se concentram em Movida, Exetec, Ambipar, 3R Petroleum, Gol, Simpar, MRV, Pets, Minerva e Azul. Essas empresas, pessoal, são as que mais o mercado acredita aí numa movimentação de baixa. E das empresas em termos de oscilação, pessoal, quem aumentou a aposta ou diminuiu a aposta, independente do valor total, cresceu a aposta de venda para Dasa, Positivo, Direcional, SLC Agrícola e Três Tentos, e diminuíram aí as apostas de venda para Infracommerce, Minerva, Oncoclínicas, Magazine Luiza, e Movida, tá? Essas foram as principais movimentações aí na parte de aluguel de ações. E por fim, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês mais uma vez, tá? Que eu acho que reforça que esse nível de atratividade aí dos preços dos nossos ativos é muito mais uma questão macroeconômica, de desancoragem do mercado e de, infelizmente, acreditarmos que Selic vai precisar subir e que isso vai prejudicar o resultado financeiro das companhias. O resultado financeiro, novamente, é o que a empresa gasta ali para pagar os juros da sua dívida. Isso, pessoal, que está prejudicando o mercado, porque quando você olha para o trabalho das empresas, existe o quê? Uma expectativa de que vai existir o quê? Um crescimento dos lucros corporativos.
Vejam aqui, pessoal, que quando a gente olha para as projeções de lucro do Ibovespa que nós tínhamos no começo do ano para agora, elas são maiores para 2024, 25 e 26. Para as empresas exportadoras, vejam que caiu as expectativas de lucro para 2024, mas cresceram para 25 e 26. E quando a gente olha para as empresas de menor capitalização, as empresas domésticas, aumentou, né, cresceu, ou seja, o mercado subiu as suas expectativas de lucro em relação ao que nós tínhamos no início do ano. Tá aqui, pessoal, nossa pontuação-alvo para o Ibovespa. A gente mudou no começo do mês, a gente começa a ver agora outras casas de investimento também rebaixando a recomendação do Ibov. Tá certo? Tá aqui, pessoal, o Genoma 2.0, para você que quer uma metodologia quantitativa de precificação de ações, pode te ajudar aí na montagem do seu portfólio. Beleza? Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer aqui para vocês, olhando estratégia em ação. Infelizmente, pessoal, o cenário segue negativo, olhando para o Brasil. A gente tem acompanhado aí, principalmente que o ativo, né, o dólar, é o ativo que tem mais sentido essa questão de desconfiança do investidor. E por enquanto, pessoal, ainda não vejo nenhuma possibilidade aí de mudança. Tá? A gente vê aí o governo fazendo algumas declarações, tentando colocar aí a panos quentes, mas infelizmente o cenário ainda continua bastante negativo, então a gente fica à mercê do que acontece lá fora para ter um pingo de esperança aí de termos um respiro. Novamente, você investidor conservador, é muito bem remunerado na renda fixa, tá? Não tem porquê. Para você investidor, perfil mais de longo prazo, agressivo, bom planejamento, as oportunidades ainda continuam. Deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, novamente deixe um comentário aqui se você está gostando ou não, tem alguma sugestão de inclusão de algum relatório não, né? Algum dado que a gente possa aí compartilhar com as pessoas que nos acompanham aqui, será muito bem-vindo, bom grado. Um abraço e até mais.